Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Oi, prof. Boa noite. Boa noite, professor. Bom, vamos começar aqui com alguns informes, né? Já tem aqui um assunto aqui no chat. O Pedro perguntou se é possível retirar a disciplina, né? É possível sim, tá? Vocês, nesse semestre, em particular, vão poder retirar a disciplina até o último dia de aula, tá? Então, pode retirar. Não vai ter nenhum prejuízo para a condição ou para a matrícula ou para o IRA de vocês, tá? Podem, inclusive, ficar sem nenhuma disciplina que não entra em condição, pode retirar, não precisa trancar a matrícula, enfim, tá? Aí tem que fazer uma solicitação via SEI lá para a coordenação do curso, tá? Tudo está sendo via SEI. A Isabelle também me perguntou aqui no privado, e que é uma questão importante, sobre as datas dos trabalhos que estão lá no Moodle, né? Eu acho que eu esqueci de atualizar no Moodle, tá? As datas de entrega das atividades. Então, o que está valendo são as datas que estão no cronograma, tá? Eu só esqueci de informar o sistema que agora tem uma data nova, tá? Então, fiquem tranquilos se você colocou lá que entregou, né? E apareceu que está atrasado, fique tranquilo que quando atualizar vai sumir esse aviso, tá? Então, depois eu vou fazer essa atualização, vou checar lá. Tá? Professor, é o Pedro. Sim, Pedro. Tem alguma cartilha que ensina a mexer nesse SEI? Porque eu nunca mexi, eu não sei onde que é, o que eu preciso fazer. Olha, cara, essa é uma boa pergunta, viu? Porque geralmente esse SEI eu até tratava como não sei, sabe? Porque eu também sempre tive dificuldade de mexer no sistema. E aí, quando eu estava meio que pegando o jeito, veio o SIGA, né? Então, assim, confesso para você que, assim, cartilha sobre como operar o sistema, eu não conheço, tá? O que eu posso te falar são as orientações sobre trancamento, né? Que eu acabei de falar aqui, aí você pode entrar lá no site. Sempre procurem, pessoal, as informações lá no adm.nb.br em documentos úteis, tá? Aquele site do departamento, ele é relativamente bem atualizado. Tá? Ele não é constantemente atualizado, mas assim, as principais alterações, coisa fundamental do curso, vocês sempre vão encontrar lá. Tá? Então, o que eu sei seria esse material. Dá uma entrada lá no site, ver se tem alguma mudança lá, mas assim, tutorial sobre como mexer no SEI, sugiro até que você procure na internet mesmo, tá? No YouTube, que você pode encontrar. Não é nada difícil, tá, pessoal? Não é um sistema muito amigável, mas assim, a solicitação que você tem que fazer é escrever um documento, solicito a retirada, minha matrícula, disciplinas e a turma são essas, tá? Não é nada complexo dentro do sistema, tá? Tá bom, obrigado. Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês e acho que a gente pode começar, né? Bom, a gente então vai dar sequência ao nosso cronograma, né? A gente já está de vento em popa no conteúdo da disciplina, né? A gente começou propriamente dita as nossas discussões sobre teoria lá na aula do Popper, né? E na aula passada a gente abordou uma parte desse texto do Mota, que fala sobre burocracia e conceito de troca. Hoje a gente vai abordar outra parte do texto do Mota, que é sobre o alcance e os limites da teoria geral da administração, tá? E, assim, sempre naquele espírito, tá, pessoal? No espírito de que a gente não vai, né, igual na aula de burocracia, a gente não vai ficar voltando às definições de TGA, o que é a TGA, não. Nós vamos dar um passo à frente, né? Então, a gente vai tentar compreender o que é essa teoria, né? Se é que ela é uma teoria, e quais os impactos disso para o nosso entendimento na administração, né? Ou sobre a administração, ou sobre a nossa atuação, ou sobre o nosso campo. Então, continua ainda sendo uma aula onde a gente vai sempre pegar o que a gente aprendeu com o Popper, né, o que a gente discutiu na aula passada sobre burocracia e troca, e vamos continuar aplicando, revisando, desenvolvendo aqui as mesmas ideias, tá? Então, é uma aula que eu não irei repetir nada que vocês já saibam sobre TGA, ou quase nada, tá?
Qual que é o nosso objetivo hoje aqui, né? Então é justamente isso, né? Discutir o alcance e os limites da teoria geral da administração. E uma parte do texto do Mota é muito importante para isso, né? Então a minha ideia aqui, assim como todas as outras aulas, né? Vocês já sabem, não é ficar me atendo ipsis literis ao texto, né? É ir um pouco além do texto, com base nas coisas que estão no texto. Então a gente vai pegar uma parte importante lá desse texto de hoje do Mota, para poder fazer uma análise, né, sobre a questão da TGA, com base já no que a gente conheceu do Popper, né, da visão que a gente tem de teoria, de ciência aqui na disciplina. Bom, por que é importante falar sobre isso com vocês, né? A teoria geral da administração, ela é uma teoria, ou um quadro teórico, ou vamos dizer, um conhecimento, que todo administrador sabe, ou pelo menos deveria saber, tá? Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro, né? Se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no currículo, na oferta de universidades como Harvard, qualquer universidade inglesa, né, de Londres, qualquer universidade europeia, podem entrar também currículos de universidades aqui da América do Sul, da América do Norte, e vocês vão ver lá que tem uma aula sobre, ou uma disciplina sobre teoria geral da administração, né, nas diversas línguas que vocês podem imaginar. Então a gente está falando aqui de algo, de um conhecimento que é comum ao administrador no planeta inteiro, né? Ou seja, é um conhecimento muito basilar, é um conhecimento muito fundamental da nossa área, né? Se você pretende ser administrador e nunca ouviu falar em teoria geral da administração, ou estude mais, ou repense se você está na área certa, né? Se você não lembra nada disso, porque a gente vai estar abordando hoje aqui realmente algo assim que é mundialmente a base do nosso estudo, do nosso desenvolvimento, da nossa formação e da nossa atuação. Então, eu queria, em função dessa importância, desse peso que a TGA tem para nós, né, administradores, lançar uma luz, uma discussão, né, a respeito dessa chamada teoria geral da administração, né? Porque qual que é o efeito esperado aqui na cabeça de vocês? É como eu disse, eu espero que a gente não fique pautando coisas que vocês já conhecem, mas que o que a gente vai falar aqui hoje, esse conhecimento, expanda a compreensão, primeiro, que vocês têm da TGA e depois sobre o próprio campo da administração, né? Vocês vão ver que várias implicações do que a gente vai dizer aqui levam a gente a questionar, né, por que a administração é assim, o que a administração tem a melhorar, né, por que a administração tem a cara que ela tem hoje, né? Hoje até eu fiz um comentário lá no YouTube, isso era uma coisa que eu depois queria falar, viu? Ao final da aula eu precisava dar um recado para vocês sobre os comentários lá das aulas assíncronas. E realmente, assim, a gente vê, né, que a administração tem muita coisa positiva e tudo, né, mas é uma área muito sujeita a modismos, né. A gente é uma área incrivelmente afeta a prática, pouco afeta a teoria, e a gente abre muito espaço para aventura, né, para modismo e assim por diante. Então, discutir TGA vai levar vocês a terem um entendimento um pouco diferente sobre isso tudo, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui para poder aplicar esse raciocínio, né, poder aplicar aqui nosso raciocínio relativo à teoria em si, é a gente ter um alinhamento sobre o que é a tal da TGA, né? O que é, então, teoria geral da administração, né? Sobre o que a gente está falando aqui. Então, teoria geral da administração, pessoal, basicamente é isso aqui, né? Então, a gente tem teorias que inicialmente são particulares, né, igual vocês viram lá na aula do Popper, né? Toda teoria que é científica foi um dia metafísica, né? Muito dificilmente uma teoria nasce pronta do ponto de vista científico. Então, nossa, ela já nasceu completamente observável, passível de teste. Então, ela sempre nasce como um pensamento assistemático, muitas vezes impreciso, incorreto, que é aquela etapa de desenvolvimento da teoria, né? Então, isso a gente chama de metafísica ou de teorias particulares, ou seja, teorias que ainda não eram socialmente aceitas. E todos esses caras aqui, né, que são aí os cânones da administração, também passaram por esse processo. Então, se vocês pegam lá todo o desenvolvimento prático e teórico do Taylor, levou pelo menos 3 obras para ele começar a ter uma aplicabilidade, né, para ele conseguir chegar nos tempos e movimentos. Só lá no Princípios da Administração Científica ele de fato conseguiu consolidar
já na terceira fase da Revolução Industrial, os conhecimentos, as propostas, as teorias, as hipóteses dele. Antes disso, ele teve 2 obras. Uma, por exemplo, chama Shop Management, ou Gestão da Loja. Então, ele já fazia essas elaborações desde sempre. E assim foi com todos. Com Weber, com Maio, com Maslow, com Fayol. Todos tinham uma proposta, uma ideia inicial que ainda não era aceita. Com o passar do tempo, principalmente em função, como eu disse, da terceira fase da Revolução Industrial, onde a Revolução Industrial basicamente se consolidou, ela deixou de ser só uma adoção da máquina a vapor, mas começou a ter implicações nas relações de trabalho, nos produtos, na sociedade como um todo. Todos esses conhecimentos que a gente tinha desses caras antes, que estavam, vamos dizer, só em fase de teste e desenvolvimento, passaram a ser aceitos cientificamente. Então, lá a proposta do Taylor foi implementada, o Maio e o Maslow fundaram o que se chama de Escola das Relações Humanas, o Fayol lançou os princípios da administração, o Weber conseguiu chegar, saiu da sociologia e entrou aqui na administração com a burocracia. Então, quando essas teorias de fato ganharam um caráter científico, lá no início do século XX, o que se chamou de TGA foi o conjunto dessas teorias, percebem? Então, se você pega hoje qualquer livro de teoria geral da administração, você não tem lá uma prescrição da teoria geral em si. Você tem lá um conjunto de escolas, de teorias, de abordagens administrativas e de gestão, que dentro elas juntas, esses conjuntos, é o que se chama de teoria geral, ou seja, uma teoria basilar da administração. Ou seja, o conjunto de ideias dá origem a algo que a gente chama teoria geral. E aí o Mota explica o porquê disso para a gente, por que isso aconteceu. Até a gente chegar, então, à crítica, o que a gente vai ver os problemas que isso tem, mas eu estou contando para vocês como que a TGA se desenvolveu. E aí o Mota falou isso para a gente. Primeiro, ela foi uma teoria que passou por uma adaptação, deixa eu ver aqui só um comentário, conversam entre si ou elas se contradizem também. Em princípio, elas não têm como se contradizerem, o Rômulo, ou não, porque elas são sobre objetos distintos. É claro que elas podem ter interfaces, mas você pega lá o Taylor, era o cara que cuidava da produção, depois eu vou mostrar para vocês, do modo de fazer. O Fayol foi o cara, o Ford foi o cara que colocou esse modo de fazer em prática, então na verdade eles muito mais se complementam. A gente não pode fazer uma análise, eles se contradizem ou não. São processos, um continuou de onde o outro parou, todos eles foram processos históricos que aconteceram. Em geral, elas mais conversam entre si, elas mais complementam. É claro que você pode falar assim, as relações humanas foi uma crítica à administração do Taylor. É verdade, ela foi uma crítica, percebe? Mas elas estão em campos totalmente diferentes. A relação humana vem lá da escola que depois deu origem à gestão de pessoas. O Taylor vem lá da educação industrial, da produção industrial, da logística, entende? Então, assim, é claro que elas se interrelacionam, mas você vai ver que lá na descrição delas, nenhuma vai fazer questão de contradizer uma a outra. Tá? Então, o que a gente tem que entender sobre a TGA é que, primeiro, ela nasceu de uma adaptação do tempo. Então, como eu falei para vocês, a gente nunca pode tentar compreender o campo da gestão, o campo das empresas, o campo da organização, o campo, como eu disse, das empresas, organizações formais e informais. A gente nunca pode deixar de entender isso sem falar da Revolução Industrial, tá, pessoal? A gente vai abordar isso na próxima aula, mas tudo que a gente conhece hoje, todo o modelo de empresa, o modelo de negócio, o modelo de indústria, o modelo de serviço, teve origem nas mudanças feitas pela Revolução Industrial. Então, a TGA nasce, na verdade, como uma reação a isso. Vocês imaginam, por exemplo, um cara lá que era dono de uma propriedade, que ela deixou de ser puramente uma propriedade rural para passar a ter que ser uma propriedade industrial. Então, um cara que lá moía cana na mão, chegou uma nova tendência no mercado mundial que falava, cara, se você não começar a moer a cana com essa máquina a vapor, seu negócio vai morrer. Então, como que a gente faz essa mudança sem ter uma base teórica, para a gente conseguir agir? Então, a TGA nasceu nesse sentido. Tá? Então, dados os novos modelos de negócio que nasciam na Revolução Industrial, precisava de uma teoria adaptada àquela época. Então, a gente tem lá a junção de todas aquelas teorias chamadas de hoje TGA. Foi uma teoria inovadora, porque de fato não existia nada no campo da gestão como era naquela época.
né? Então, ela respondeu a esse desafio também. E aqui mora um dos problemas atuais dela, pessoal. Atuais. Na época não tinha problema, né? Mas e depois a gente vai ver como a abrangência da TGA, naquele momento foi uma solução, porque a TGA permitiu também o surgimento e a base teórica para o surgimento do campo da administração e da gestão, mas a gente vai ver que hoje em dia o campo é tão diverso que a gente não consegue sobreviver com uma única teoria geral, né? Mas ok, ela nasceu por causa disso, ela nasceu porque ela precisava abarcar todos aqueles conhecimentos, né? E com o passar do tempo, como eu disse para vocês, essa foi uma teoria que se solidificou no campo, a ponto de até hoje, século XXI, a administração já é uma área que tem um pouco mais de 100 anos de existência, né? Ela já se solidificou no campo do ensino, das práticas e assim por diante, né? Então é uma teoria bastante importante. Por que a gente precisa criticar um pouco isso, pessoal? Porque, vejam, a TGA, a Teoria Geral da Administração, se vocês procurarem aí, podem procurar em qualquer lugar, ela é uma teoria que não tem autor, né? Se vocês procurarem aí, quem é o autor da Teoria Geral da Administração? Não existe um autor para a Teoria Geral da Administração, né? Se você também se perguntar, tá, a teoria é aquilo que descreve um fenômeno, né, como a gente já viu, é um conhecimento descritivo, que permite observação, que vai explicar como, onde, quando e por que um fenômeno ocorre. Ok, então explica para mim, especifique para mim qual é o fenômeno que a Teoria Geral da Administração explica, reflete, descreve. Nenhum, porque ela não é uma teoria em si, ela é um conjunto de teorias, né? Então, isso acabou se solidificando no nosso campo como se a gente de fato pudesse viver de uma teoria, que não é teoria, porque ela não tem nenhuma descrição, e depois ela também não é geral, porque ela basicamente dá conta de abarcar ali os conhecimentos clássicos da administração. Se vocês verem tudo o que aconteceu depois da década de 1960, nada vai estar lá dentro da Teoria Geral da Administração, né? Então, se a gente pega lá a abordagem ecológica, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, a visão, a teoria institucional, teoria dos jogos, teoria do custo de transação, abordagens críticas têm relações humanas, mas ok, abordagens críticas como escola não tem. Então, se vocês olharem, a Teoria Geral da Administração é muito mais, vamos dizer assim, um museu das primeiras teorias da administração, um rótulo, né, que vamos pegar esse conjunto de conhecimentos aqui e chamar isso aqui de Teoria Geral da Administração. Ela é muito mais isso do que uma teoria em si, né? Ou seja, um conhecimento descritivo de um fenômeno que seja observável, que tenha um teste, que tenha um autor. A teoria geral não tem nada disso, a Teoria Geral da Administração, né? Bom, isso é problemático? Não, não necessariamente, desde que a gente saiba que é isso, né? Por que desde que a gente saiba que é isso? Porque, como eu falei para vocês, para nós, hoje, o administrador, ele é muito melhor ele viver de microteorias do que de teorias de fato gerais, né? O mundo dos negócios, o mundo da organização é tão diversificado, ele coloca tantas situações para o administrador, tantos desafios para o gestor, que é muito difícil o cara falar, tá, então, como é uma teoria geral, todo problema que eu tiver, eu vou ter que buscar minha solução lá no Taylor. Não, não tem como a gente viver disso, entendem? Então, se você sabe só que a teoria geral é um rótulo, que ela é boa para poder te ensinar a introdução à administração, que ela é só uma introdução ao mundo teórico, que ela contempla ali as teorias clássicas e que além dela tem muito mais coisa para você conhecer, que são de fato as teorias mais aplicadas e relevantes da administração, se você encara desse modo, tudo bem, ótimo, é para isso que a gente está aqui e esse é um pensamento que é importante que vocês expandam. Agora, se você não, eu vivo só da teoria geral, na administração só existe a teoria geral, né, da administração e assim por diante, e todo o meu negócio eu vou poder, né, basear aqui nos insights que eu tenho a partir dessas teorias, não. Essa é uma visão errada da administração, né? Que não é o que representa de fato né, o nosso conhecimento e a nossa prática. Então, o que vocês têm que entender sobre a TGA é isso aqui, é que ela refletiu as ideologias de um tempo, né? A Teoria Geral da Administração
serve muito para a gente, como eu disse, ter uma aula de introdução, saber que aquilo existiu, saber que as teorias clássicas são importantes e tudo mais, mas saber que é uma teoria que importante só para aquela época, né? Hoje a gente precisa avançar, né? E você vê isso aqui nas próprias teorias que estão dentro da TGA. Se você pega lá as visões, as prescrições do Taylor, o Taylor era um cara que tinha uma visão extremamente micro da gestão. Ele se preocupava como que um trabalhador ia fazer o desenho de um carro. Então, se vocês pegarem o livro dele lá, ele projeta, ele fala, olha, a prancheta tem que estar a 15 graus, a uma altura tal do chão, para o desenhista ficar com uma inclinação do braço tal, todas as ferramentas que ele precisam estar a uma distância mínima de tal. Então, o Taylor era um cara que se preocupava com o micro, né? Com a visão micro. O Fayol foi o cara que pegou essa visão e expandiu para o macro. Né? Então, falou, olha, todas essas prescrições aqui são importantes, mas além disso a gente tem que ter as funções do administrador lá, né? Controlar, avaliar, implementar e assim por diante. Então, para vocês verem como de fato a TGA e as teorias que estão lá dentro refletem as necessidades de quem as escreveu. Tá? A TGA não pode ser encarada como uma teoria geral e única do nosso campo, pelo contrário, ela de teoria não tem nada, porque ela não é uma teoria que prescreve qualquer fenômeno, e de geral muito menos, porque tudo que está ali dentro não dá conta de explicar a administração como um todo. Né? Então, é basicamente isso que vocês têm que tomar cuidado. Se vocês fizerem uma procura, eu até antes de entrar aqui na aula, pela primeira vez eu tive essa dúvida, eu digitei o que é teoria geral da administração, né? E vocês vão ver lá que só aparece livro, né? Ou seja, teoria geral da administração, basicamente hoje, pessoal, é o título de um livro na administração, ou de qualquer livro que trate disso. Então você vai lá achar o livro do Chiavenato, o livro do Maximiliano, né, do Robbins, todos intitulados Teoria Geral da Administração. Aí você vai olhar o sumário dos livros, né, ele traz lá burocracia, Escola das Relações Humanas, sistemas. Nenhum lugar explica, olha, a Teoria Geral da Administração é isso. Ele já te coloca em contato com todas aquelas coisas, assumindo que você vai entender que aquela é a Teoria Geral da Administração. Tá? Então, bom, finalizando, né? Quais são os limites dessa teoria? Né? Essa própria ideologia dela, tá, pessoal? Essa ideologia de se pretender abrangente, tá? Essa ideologia de se pretender geral, tá? Essa ideologia de querer se aplicar a todas as áreas. Tá? Isso é um problema para nós, né? A gente tem que ser uma área que constrói microteorias de acordo com os problemas que a gente vive. É claro que a gente tem quadros teóricos gerais para orientar a gente, né? Mas é muito melhor você treinar o administrador para ele ter uma capacidade teórica e de criatividade de ele próprio criar a sua teoria do que ensinar para ele viver de uma teoria geral, né? Isso é uma muleta muito perigosa em termos de formação do administrador, né? A gente tem que formar um cara que consiga construir uma teoria, que consiga avaliar uma teoria, né? Que consiga saber se aquela teoria tem validade, que consiga eventualmente construir um teste de uma teoria, né, de consiga avaliar esses resultados. Então, para isso, não tem como a gente ficar se baseando só em uma única teoria geral. A gente tem que olhar as várias teorias disponíveis para cada solução, para cada contexto, para cada problema, para cada público-alvo, né, e ir expandindo o campo teórico da administração desse modo, né, e não ficar vivendo de teorias. Vocês vão ver na próxima aula, que é sobre teorização, se não me falha a memória, que existe uma ótima solução para isso, que é o próprio texto do Reed, que a gente vai ver na aula que vem. Então, a proposta do Reed, que se não me engano é de 1999, ou seja, fim do século XX, ele é o resultado de tudo que a gente está falando aqui. Ele sacou isso tudo e falou, é verdade, a gente não pode ter uma teoria geral, a gente precisa organizar a teoria como um todo em vários quadros teóricos menores, né? E aí vocês vão ver lá, vocês ao lerem o texto da aula que vem, vão se dar conta disso. Então ele sim foi um cara que fez um trabalho de organização da teoria, falando, olha, não existe teoria geral. Existe uma teoria para cada dimensão, uma teoria para cada tipo, uma teoria para cada negócio, uma teoria para cada problema, e está aqui a minha proposta, né? Então, a gente precisa se atentar muito a essa questão da TGA, é basicamente essa crítica que eu queria trazer para vocês, né?
Por quê? Né? E eu já falei isso um pouco no começo da aula. Pessoal, se a gente não começar a encarar a administração desse modo, nós sempre vamos ser uma área suscetível a, por exemplo, esse tipo de modismo, né, que a gente vê muito no campo da administração. Tá? Basta vocês verem aí receitas de bolo para os negócios, né? Esses modelos que o cara ganha muito dinheiro vendendo, fazendo consultoria, mas você vai ver lá na prática a coisa não funciona muito bem. Por quê? Porque isso fragiliza, porque a nossa área é frágil do ponto de vista teórico-científico, né? Vocês vão ver lá na última aula que uma das coisas que a gente não fez em função da gente não ter teoria específica é discutir sobre qual é o objeto da administração. Né? O que é o objeto? É o porquê que essa área existe. Né? Será que o objeto da administração é a organização ou é a gestão? Se é a gestão, qual é a teoria? Como defini-la? A gente não fez. E querem ver uma consequência muito prática disso que eu estou dizendo? Eu vou sair agora do campo filosófico e teórico e ir direto lá para o chão de fábrica mesmo, para a rua, né? Para a nossa prática profissional. Vocês já perceberam que o administrador é um dos poucos profissionais que não tem, vamos dizer, reserva de mercado? Tá? Reserva de mercado em que sentido? Por exemplo, para aplicar teste psicológico, só psicólogo pode fazer. Para assinar um balancete contábil, só um contador pode fazer. Né? Para fazer, isso é óbvio, para fazer uma cirurgia, ali só um médico pode fazer. Por que a gente não tem um campo de que só o administrador pode atuar? Né? Ou seja, para ser lá um gerente de empresa, um diretor, um presidente, um chefe do conselho, presidente do conselho administrativo, por que a gente não exige uma formação em administração? Né? Por quê? Porque a nossa área permitiu a entrada das pessoas, porque é uma área frágil, do ponto de vista da discussão do seu próprio objeto, da sua própria teoria. Então, se a gente não tem objeto, se a gente não tem uma teoria própria, nós vamos ficar utilizando de outras áreas e essas outras áreas vão cobrar um preço por isso. Né? Então, hoje a gente vê muito... Quem que é uma das profissões que mais competem conosco, né? Lá em altos cargos de administração? São os engenheiros. Se vocês irem nas grandes empresas, vocês vão achar lá toneladas de engenheiro, né? De economistas, porque são áreas afetas à administração que acabaram entrando mais para dentro do nosso campo de atuação justamente em função da gente, entre outras coisas, não é que isso resolveria tudo. O problema é muito mais complexo. Mas, entre outras coisas, a gente não tem uma discussão feita na área sobre qual é a teoria sobre o nosso objeto. Né? Quais são as teorias que nos interessam? O que é gestão? O que é organização? E se a gente tivesse feito esse desenvolvimento lá atrás, a gente hoje certamente chegaria com uma área muito mais estruturada. Por exemplo, quem sabe podendo até ter uma reserva de mercado. Né? Ou seja, para o cara ser diretor daquela empresa, tem que ter o diploma de administrador. Né? E isso seria ótimo. Tá? Então, só para ilustrar vocês, né, mais uma vez, o porquê e como essas fragilidades no nosso campo teórico acabam implicando em vários e vários limites, né, na nossa prática administrativa. Tá? Uma das coisas, um dos casos mais claros que a gente tem sobre isso é a questão da teoria geral da administração. Né? Ou seja, todos nós somos educados há quase 150 anos a achar que essa área tem uma teoria que é geral. Né? E isso certamente teve impacto. Tá? Pessoal, da minha parte de exposição é isso. Né? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário aqui pelo chat, ou alguém quer falar alguma coisa. Essa é basicamente minha exposição sobre os limites da TGA. Né? Professor Pedro aqui, Sim. levando em consideração isso que você falou da reserva de mercado, você acha que a atuação mais, vamos dizer assim, mais incisiva, ela deve vir da academia ou dos órgãos de classe? Olha, eu acho que ótima pergunta, Pedro. Isso é um problema muito complexo, que falar que só a academia daria conta seria um ato de arrogância da minha parte, né? Pelo contrário, eu acho que quanto mais gente, mais instituições interessadas, mais atores, né? Seja conselho, seja professor, seja aluno, seja profissional, sejam organizações, puderem estar envolvidas nesse processo, melhor.
que isso é um esforço que a gente vai ter que atuar em muitas frentes, entendeu? Por exemplo, eu estou falando aqui de uma área que talvez fosse a área que a academia pudesse contribuir, que é a área de desenvolvimento teórico. Mas de nada adiantaria a gente, por exemplo, vamos dizer que a gente resolve o problema do objeto e da TGA nos nossos cursos. De nada adiantaria se eventualmente o conselho não reconhecesse essa teoria como tal, né? Ou se outros administradores reconhecessem essa teoria como tal e desdobrassem as consequências práticas, cada um no seu campo, né? Então, o conselho, ok, agora a gente já sabe que a gente tem um conhecimento bem sólido, estudos, experimentos aqui, dá para a gente justificar, por exemplo, uma pedida lá no Parlamento Brasileiro de uma reserva de mercado para os administradores, entende? Então, eu acho que teria que ser uma ação de frente múltipla, né? Cada um contribuindo no que fosse melhor, né? No que fosse mais a sua área. Então, no caso aqui da teoria, eu não tenho dúvida que a academia poderia avançar muito nisso, né? Ter professor, ter mais pesquisador, formar mais doutores, ter linhas de pesquisa que se dediquem a isso, ter trabalhos de doutorado e de mestrado e de graduação sobre o assunto, né? Isso aqui, com certeza, a academia. Agora, se fosse só isso, né, seria até mais fácil. Então, não adianta ficar achando que isso por si só seria suficiente, né? Essa é uma discussão muito interessante. Vocês vão ver lá na aula que a gente discutiu o objeto, né? E vocês vão ver que realmente muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje no campo da administração vão ter pelo menos um pouco da sua raiz ali, vamos dizer, numa lacuna, num gap teórico sobre aquela área, né? Porque falta substância, né? Igual quando a gente fala, imagina você não discutir o objeto. O que é o objeto? É o que justifica a sua existência. Se nem você sabe, então, sim, ninguém vai lá falar por você, né? Ninguém, o contador vai levantar a mão, olha, eu acho que o administrador, né, ele nunca vai fazer isso. Isso é um trabalho que nós temos que fazer aqui dentro, estudando, aplicando isso na prática, entendeu? Então, é uma frente múltipla de ação. Eu queria fazer um relato. Diga. Posso? Vamos lá, Pedro. Pode. Eu sou contador, me formei aí em 2014 e, assim, no mesmo semestre que eu me formei, eu passei num concurso de banco e consegui sair da agência em pouco tempo e ir para a área administrativa. Chegando lá, eu fui trabalhar na área de formação, na contabilidade, mas eu notei que, para a parte técnica, nós contadores éramos muito requisitados. Mas quando se falava em média e alta administração, eu via que existiam muitos administradores. O banco valorizava muito a experiência de um gestor formado em administração, porque lá eles entendiam que existe uma questão muito séria de gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de processos, em que o contador tinha uma falha na formação. E realmente a nossa formação é bem técnica, principalmente aí na UNB. E aí eu fiz o Enem, na verdade, para administração, porque eu queria justamente galgar essa minha ascensão, sair da parte técnica e ir para a área de gestão. Só que eu não tinha parado para pensar que, apesar deles valorizarem a formação de um administrador, não se exige a administração. Não. No fundo, qualquer um pode ser. Exato. E aí, assim, o que a gente nota nisso que você está falando? Primeiro, isso existe, só que é exceção, né? Então, não sei, talvez você esteja no Banco do Brasil, né? Não, no BRB. Na Caixa, está no BRB. Eu já trabalhei no Banco do Brasil, fui de superintendência, né? Então, assim, você tem algumas organizações que fazem isso. Por exemplo, os bancos, em geral, o Banco do Brasil, agora eu estou sabendo que o BRB, né? Você vê também que em alguns concursos para gestor, né, no campo público, tem ali uma exigência para administração, mas o que a gente nota? Primeiro, exceção, não é regra, e segundo, você vê que é uma coisa de iniciativa da própria empresa fazer isso, porque se não fizesse também, ficaria tudo certo, né? Então, assim, isso aí é o quê? Uma visão de um cara que certamente está lá no topo, que dá essa ordem para baixo e fala, olha, para ocupar essas funções aqui tem que ser um administrador com formação em gestão de pessoas, um administrador
um cara mais quantitativo em finanças. Então, assim, percebe? Isso é uma iniciativa do próprio gestor do negócio. Agora, se o cara também não tem essa visão, tá tudo certo, né? Tudo certo, entre aspas, né? Assim, segue a vida, a realidade é essa. Nada então, impede, né? Nada impede, né? Então, o que a gente precisa avançar no sentido? A gente precisa avançar no sentido de ser uma área reconhecida como um campo da ciência e, em função desse reconhecimento, a gente ter todos os desdobramentos profissionais, né? Então, uma área com reserva de mercado. Quando eu falo reserva de mercado, tá, pessoal? Não é reserva do ponto de vista pejorativo, tá? Porque, em geral, quando você fala reserva de mercado, é aquela sacanagem que é feita para o cara entrar lá. Não é isso, tá? A gente tem um campo de atuação reservado para uma legislação específica, né? Uma atuação que a gente possa ter ali uma segurança que ali a gente vai ser o cara que é reconhecido, entende? Então, e a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tiver essa frente ampla de desenvolvimento. Por exemplo, uma das pernas dessa frente precisa ser o desenvolvimento teórico, por exemplo, começando nas aulas de introdução à teoria da organização, porque vocês são os futuros administradores. Então, vocês possivelmente vão sair daqui, chegar num cargo de gestão e lá na frente falar, não, eu vou preservar nessa função aqui administrador, né, em função desse raciocínio que vocês conheceram. Tá? O Roberto aqui perguntou, o senhor vê alguma vantagem do Conselho e do Parlamento? Ótima pergunta, né, Roberto? Eu não vejo, esse é um dos outros problemas, eu não vejo esse movimento, né? E eu, por exemplo, tenho uma crítica muito severa aos conselhos, né? Não ao conselho em si, tá, pessoal? Eu acho que a organização de classe é algo não só importante, como fundamental. Não pode deixar de existir, tá? A organização de classe como conselhos, os federais, os regionais, isso tudo é importante. Eu tenho uma crítica muito grande sobre como o modelo de conselho de administração é tocado hoje, tá? Qual é a minha... Tanto que eu me descredenciei do meu conselho, né, lá do Mato Grosso do Sul, me formei na UFMS, e lá a pegada do conselho mercadológico era tão agressiva que você, quando se formava, já era automaticamente registrado no conselho, assim, sabe? Isso lá, sei lá, me formei em 2004, né? E chegou uma carteirinha lá em casa, eu falei, mas não pedi registro em conselho, legal, estou feliz por ter formado, estou com meu diploma, mas assim, então assim, hoje o conselho, se vocês olharem, ele tem uma pegada quase que exclusiva mercadológica, entendeu? Né? Quer dizer, vejam para vocês verem, quais são as ações lá que eu tenho conhecimento do conselho que eu participava, né? Curso de Excel, palestra de motivação, sabe, o administrador 4.0, a revolução tecnológica, entre nessa onda. Era basicamente só isso. E eu não acho que são coisas necessariamente ruins. Eu acho até que são coisas importantes essas, né? Essas ações do conselho são importantes. Você fornecer formação para o administrador, isso tudo são coisas fundamentais, mas isso não pode ser sua única ação ou a sua ação principal. Então, você vê, por exemplo, um assunto desse, né? O conselho, vocês veem alguma movimentação do conselho para constituir uma reserva de mercado para o administrador? Não vejo nenhuma, né? O conselho quer lá cobrar a minha anuidade, né? Fornecer uns cursos lá para mim, beleza, né? Alguns conselhos, inclusive, eles proíbem a atuação do administrador. Para vocês terem uma ideia, para eu conseguir me descredenciar, além de eu ter que pagar a dívida que eu tinha, porque eu era registrado, mas nunca paguei anuidade, uma coisa de uns 5 mil reais quando eu fui pagar, eu tive que pagar, tudo bem, beleza, paguei lá a minha dívida, né? E tive que entrar com um processo para ser analisado lá no conselho, para que eu pudesse dar aula, para que eles deixassem eu dar aula, porque eles estavam falando, você está atuando no campo da administração, porém você não tem registro. Eu falei, mas desde quando o conselho é que regula a minha atuação? Eu achava que para ser administrador precisava só do diploma. Né? Eu não sabia que o conselho tinha um poder proibitivo, como, por exemplo, tem a OAB. Né? Mas o que acontece com a OAB, pessoal? A OAB, você faz uma prova para a OAB, né? E aí, se você for aprovado na prova, aí ela te certifica como advogado. Né? O conselho de administração não faz nada disso. Eu tenho lá, você imagina, eu passei 5 anos estudando.
Aí, porque eu não estou pagando a anuidade de um conselho que não me ajudou em nada na minha formação, não regula a minha formação, não avalia a minha formação, não faz nada, ele fala, você não pode atuar. Entende? Então, assim, eu não vejo nenhuma movimentação de conselho, muito menos do parlamento, né? Porque por parlamento você precisava ali ter um lobby muito violento, né? Lobby é assim, no Brasil isso é ilegal, tá? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos o lobby é uma função legalizada. É você fazer movimentos para aprovar a sua pauta ali dentro, né? Movimentos legais, né? Então, nossa, para isso ter passagem lá no parlamento, por exemplo, o conselho precisaria fazer um lobby muito violento, ter um arcabouço de conhecimento e de justificativa muito grande, que eu não vejo os conselhos tendo, né? Então, assim, a minha crítica aos conselhos é essa, não ao conselho em si. Acho que é uma atividade importante, fundamental, tem que continuar existindo, né? Mas hoje as funções do conselho de administração, pelo menos que eu conheço, são funções totalmente cartoriais, né? De cobrar anuidade, de fazer coisas que são importantes para a formação do administrador, mas na minha avaliação tão longe de ser assim a missão de um conselho, né? Então, infelizmente, eu não vejo. Por isso que eu falo para vocês, eu faço o que eu posso. Eu tento fazer um movimento no campo aqui mais acadêmico, de formação, de tentar orientar os meus alunos com base, né, em literatura, em coisa que não é lunática, né, não é coisa que eu invento, para poder tentar ampliar a compreensão de vocês, né? E agora, externamente, eu vejo um cenário muito difícil para que isso aconteça, tá? Mais alguma coisa, pessoal? É isso, né? Se tiver alguém aqui do conselho, tá? Como eu falei, não tem nenhuma reserva. Se vocês estão registrados ao conselho, acho que nem podem, né? Porque ainda não tem graduação, não tem um diploma, mas me desculpem, né? Eu realmente, eu inclusive tenho colegas, amigos meus, amigos pessoais de mais de 20 anos que estão lá na gestão do conselho de administração atualmente no Mato Grosso do Sul, né? E converso com eles nos mesmos termos, assim, né? Então é isso. Pessoal, alguma coisa mais do assunto de hoje, TGA, né? Essa questão de conselho também é muito importante, sobre atuação, a gente vai falar sobre isso, sobre a atuação do administrador, depois mais para frente. É uma coisa que eu adoro falar também, poderia ficar aqui mais tempo, mas por hoje o que eu teria é isso, tá? Se ninguém aqui mais se manifestar aqui no chat ou levantar a mão, algo do tipo, né, a gente encerra a aula, tá bom? Deixa eu dar aproveitar e dar o aviso que eu queria. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vai perguntando aí. Hoje eu comecei a comentar, tá? Dar os feedbacks lá nas aulas assíncronas no YouTube, né? E eu comecei a perceber que a gente precisa estabelecer alguns parâmetros aqui da avaliação que vai ser feita lá, para além dos que já estão no programa, né? Da disciplina. Que é assim, eu vi que tem muitas coisas que são simplesmente comentários, né? Então, assim, sei lá, minha visão é pura e simplesmente comentário, não tem nem como eu responder, né? Depois eu fiquei pensando, isso aqui eu vou responder como? Isso, legal, tá correto. Então, que não me colocam muita opção de interação, tá? Para esses comentários, se eu for avaliar aquele comentário como engajamento, eu vou dar um gostei, tá? Então, ok, o que você está falando está correto, é isso mesmo, né? Vou dar um reforço positivo ali no formato de gostar do comentário, tá? Se for uma outra interação que me permite falar mais alguma coisa, algo que provoque um pouco mais de discussão, eu vou escrever, tá? Mas dos dois modos eu estou avaliando engajamento lá na assíncrona, eu vou avaliar desse jeito, tá? Às vezes eu vou dar só um gostei, tá? Para falar ok, vi, né? Tá avaliado. Outros que couberem discussão, eu vou parar e escrever um pouco mais. Professor, só me relembra aqui, esses comentários são só para quem não assistiu a síncrona, né? Quem está aqui não precisa, isso, exato. Tá? Quem está aqui, o engajamento vai ser depois avaliado aqui com o que a gente fez aqui, tanto no chat como no vídeo, tá? Porque aí depois que eu chegar lá no fim do ano, eu vou recuperar o chat de todas as disciplinas, vou olhar os vídeos das aulas, né? Para ver quem que participou, tá? Então, sincronamente é só estar aqui e participar mesmo, tá bom?
Bom, pessoal, então boa noite para vocês, né? Uma boa terça-feira e aí a gente se encontra daqui 2 dias, quinta-feira, na próxima aula, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.